Fala galera, tudo bem com vocês? Finalmente acabou essa novela. Essa novela que, nossa, durou 2 meses. Hugo Souza finalmente é do Corinthians. Corinthians foi com a ajuda da patrocinadora, é importante dizer, fez um aporte ali, pagou à vista, isso mesmo. Toma essa merreca, Flamengo. Para de chorar. Pagou à vista por Hugo e Hugo Souza é do Corinthians. Bora entender como foi essa negociação, o que envolveu, o que foi combinado. Então já chega com o like, se inscreva no canal e vamos ao vídeo. Sei que os últimos dias eles foram conturbados aí com questão do impeachment, afastamento do Augusto, pressão política e tudo mais. Inclusive essa era uma preocupação que eu tinha. Poxa vida, esse imbróglio do Hugo Souza, o Corinthians tendo que pensar em outras situações e precisa resolver até sábado. Resolveu. O Corinthians anunciou durante o dia, durante a terça-feira, que Hugo Souza agora é do Timão. O Corinthians adquiriu 60% dos direitos econômicos do atleta. O Flamengo detém o resto, né, o restante, os outros 40%, mas com os direitos econômicos, 60%, mais os direitos federativos, o Corinthians fichou o goleiro, que a partir de agora assina um contrato de 4 temporadas para defender o Esporte Clube Corinthians Paulista. Que contratação! Das melhores coisas que aconteceram no Corinthians em 2024. Você pode somar Rodrigo Garro, Yuri Alberto e a sua redenção, Memphis Depay, André Carrilho. Lá está Hugo Souza, que aliás foi talvez até o precursor, né? O Garro também desde o começo, né, jogando bem, mas acaba desabrochando mais agora no segundo semestre, muito por conta da parceria ofensiva que ele tem, e o Hugo Souza mesmo nos piores momentos, lá estava ele resolvendo a vida do Corinthians, e numa missão que eu não canso de dizer, mas das mais ingratas possíveis. O Hugo simplesmente substituiu um dos maiores jogadores da história desse clube, para muitos o maior. Não estou falando melhor, estou falando maior. O que o Cássio construiu em mais de uma década é para poucos, é uma raridade. E talvez a gente só vá se dar conta disso daqui a alguns anos. É óbvio que a gente percebe e entende o tamanho do Cássio, mas é algo que às vezes no, no, na velocidade, na correria do dia, a gente não consegue mensurar. Isso ali na frente a gente vai entender. Os números, os títulos, a longevidade, tudo que o Cássio conseguiu com a camisa desse clube. E saindo o Cássio, o Corinthians ainda fez uma aposta no Carlos Miguel e aconteceu tudo que vocês já sabem. Então o Hugo Souza chega nesse furacão. Sai o Cássio, chega um potencial ídolo que simplesmente abandona o clube para jogar na Europa e, e o clube fica sem ninguém, sem nenhum goleiro. Aí Fabinho Soldado tem a brilhante ideia de resgatar o Neneca, o Hugo Souza, tão criticado aqui no Flamengo, que estava no Chaves de Portugal e vem por empréstimo para tentar tapar aquele buraco deixado por dois gigantes, dois grandes goleiros que já não estavam mais no clube. E não é que o Hugo não deixou saudade em nenhum. É isso que eu falo, a missão dele era das mais difíceis e ele cumpriu à risca. Ele superou expectativas, ele superou toda a desconfiança, ele abraçou a causa, ele abraçou a oportunidade de entender que no Corinthians, até por essa lacuna deixada, ele poderia se tornar um ídolo ou um cara importante, querido, poderia fazer história e foi o que ele conseguiu. Em pouquíssimo tempo se identificou com o clube, com o torcedor e pegou demais. O Hugo Souza pegou demais. Hoje é uma unanimidade no gol, uma liderança. Ninguém discute mais o gol do Corinthians pela presença do Hugo Souza. E era uma situação para ser resolvida até sábado, dia 30. O Flamengo endureceu, o Flamengo não aceitou a primeira garantia, não aceitou a segunda. Se a gente for um pouco racional, eu posso entender o Flamengo. Até pela questão Mateuzinho, né? O Corinthians deu brecha, porque na garantia oferecida na negociação pelo Mateuzinho, uma parcela não entrou. Os caras gritaram, do tipo assim, poxa vida, eu quero receber. E se não tiver uma garantia correta aqui, eu não quero deixar de receber. E aí tudo acontecendo no Corinthians, né, com esse ambiente político desfavorável, com as notícias de dívidas e tudo mais, o Flamengo tá na dele, o Flamengo é o novo rico. O Flamengo, entendeu? Você me deve aí, dá um jeito de pagar, eu não tô precisando desse dinheiro. E o Hugo ia voltar pro Flamengo, dia 1º de janeiro. E aí os caras iam querer comprar o Hugo e o Corinthians ia ficar
sabe? Ia ficar a ver navios, não ia conseguir a compra do goleiro, mas tinha prioridade até sábado, por isso que precisava resolver. E aí eu falava aqui, batia nessa tecla, paga à vista, paga à vista, paga à vista. Eu sei que não é fácil. Você tem fluxo de caixa, a gente fala 800 mil euros, a gente meio que banaliza assim, o dinheiro no futebol. São quase 5 milhões de reais. E com as multas referentes, né, a questão do contrato, né, do Hugo jogar contra o Flamengo, né, mais 1 milhão 500 mil reais cada vez que ele entrava em campo e tudo mais, tinha mais um valor a ser considerado aí. Então era mais de 7 milhões, fora os 200 mil euros do empréstimo que tinha que ser pago. Então assim, o total dava 7 milhões de reais, ainda assim baixo para um goleiro do nível do Hugo, mas você tem que ter esse dinheiro. Pois bem, aí que entra em cena a patrocinadora Master, a Esportes da Sorte. Golaço, hein? Golaço da diretoria, da patrocinadora. Por quê? Porque isso gera um apego com o torcedor. No sentido do marketing, no sentido do apelo emocional, a Esportes da Sorte entendeu que o modelo criado juntamente com o Memphis Depay foi totalmente positivo. Poxa vida, ela aportou um dinheiro num cara que deu resposta técnica, que deu benefício esportivo. O Corinthians muda de patamar a partir da chegada do holandês. Ele coloca o Corinthians fora completamente de risco de cair, e inclusive brigando por outras coisas, e ainda assim isso automaticamente já gera um engajamento diferente. E o Memphis se engajou na causa Corinthians, né? Ele abraçou o clube, a cidade, o estado, o país, o jeito de ser Corinthians, né? O povo. Ele abraçou completamente a ideia. E isso, obviamente, gerou um apelo positivo completo para a marca, né? Você aliando todas essas coisas. A empresa pensou o seguinte, bom, estamos aí, né? O Hugo Souza era um objeto de desejo do torcedor. Na janela a gente vai ver outros, né? Porque tem reforços pontuais que o Corinthians vai precisar buscar. Agora, nesse momento, nada mais era importante, até sábado precisava resolver, e a patrocinadora, junto do Banco da Ecoval, foi lá e pagou à vista o Flamengo para resolver toda essa situação. Ou seja, um aporte foi feito. É claro que isso tem a ver agora com contrapartidas de marketing, né? Está dentro de um contrato de publicidade que o Corinthians faz com a sua patrocinadora Master. No anúncio, inclusive, a patrocinadora diz que desde sempre nunca quis ser apenas uma marca na camisa e sim ser uma parceira do clube, e nesse momento abraçou uma causa que era muito, muito difícil tanto para o presidente quanto para o torcedor. O presidente envolvido aí com essa questão do impeachment, com todo esse bastidor político, tinha que resolver uma questão financeira que era difícil, delicada, pois a patrocinadora vem e dá essa possibilidade. Golaço, golaço, porque isso só gera um aspecto positivo no torcedor. Na manhã dessa quarta-feira, inclusive, o Hugo concederá uma entrevista coletiva pela primeira vez como jogador efetivo do Corinthians, e aí, né, comprado pelo Timão, já que ele até então era um jogador do Flamengo emprestado. Agora não. Assinou o contrato, é jogador do Corinthians pelos próximos 4 anos. Hugo Souza. Que contratação. O Corinthians agora não precisa mais se preocupar com o goleiro. Resolveu esse imbróglio, pode partir para outra, pode resolver outras questões do time, mas o Hugo Souza, esse sim, está garantido, está resolvido. Já concedeu suas primeiras palavras aí na Corinthians TV, dizendo que não conseguia mais nem dormir, e isso eu acho importante. Desde sempre, a atitude do Hugo Souza, ela sempre foi preponderante para o negócio. Eu tenho certeza que o Corinthians mobilizou todos os esforços, e o próprio Flamengo entendeu que, mesmo com uma rejeição ali do modelo de negócio e tal, mesmo que o Hugo voltasse para o Flamengo inevitavelmente ia acabar negociando o jogador. E sabia o Flamengo que a vontade do Hugo sempre foi permanecer no Corinthians. Isso fez toda a diferença para que o Corinthians conseguisse uma solução e resolvesse. Porque se o Hugo simplesmente viesse aqui, cumprisse tabela, quisesse voltar para a Europa, não manifestasse todo esse desejo, talvez não houvesse tanto esforço assim para conseguir a aquisição. Só que desde sempre o Hugo se envolveu com o torcedor, se envolveu com o clube e abraçou essa oportunidade que ele tinha de defender as cores do Corinthians. E por isso ele demonstrou toda a felicidade, né, ao ser adquirido pelo Corinthians, né, de agora vestir a camisa do clube. Falou que a partir de agora vai fazer história junto com esse clube e tal, né? Convocou o torcedor. Muito, muito, muito legal, porque é um cara que não era corintiano, mas eu tenho certeza que a partir de agora virou mais um para o bando de loucos. E tá aí, uma dor de cabeça a menos pro torcedor corintiano.
né? Lembrando que amanhã terá a votação do impeachment do Augusto Melo e provavelmente por esse conselho canalha irá passar esse impeachment. Então vamos ver como vai se desdobrar isso aí. E aí vai ser afastado. Mas vamos aguardar. Mas se você chegou até aqui, gostou da contratação, gostou do vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal e até a próxima.